Existe um erro que destrói silenciosamente a paz de milhões de pessoas todos os dias. Elas acreditam que precisam responder tudo, responder cada crítica, cada provocação, cada comentário maldoso, cada opinião, cada ataque, cada mensagem, cada pessoa que insiste em julgá-las. No começo, parece algo natural. Você quer explicar, quer esclarecer, quer provar que está certo, quer defender sua imagem, mas, sem perceber, acaba entregando algo muito mais valioso do que uma resposta. Entrega sua tranquilidade. Os antigos estoicos perceberam isso muito antes das redes sociais, das discussões na internet e das mensagens instantâneas. Eles compreenderam que uma pessoa que reage a tudo passa a ser controlada por qualquer acontecimento externo. Sua paz deixa de pertencer a ela, passa a depender das atitudes dos outros. Marco Aurélio, talvez o mais famoso dos filósofos estoicos, governava um dos maiores impérios da história. Mesmo cercado por guerras, traições, críticas e enormes responsabilidades, escrevia constantemente para lembrar a si mesmo de uma verdade simples: você não controla o comportamento das pessoas, mas sempre pode controlar a maneira como escolhe responder. Essa ideia parece pequena, mas tem o poder de transformar completamente a vida de alguém. Porque a verdadeira força não está em responder rapidamente, está em decidir conscientemente quando responder. E principalmente quando não responder. Neste vídeo, você descobrirá por que quanto menos você responde, mais poderoso você se torna. Não porque o silêncio seja uma forma de manipular pessoas, mas porque ele fortalece aquilo que nenhuma discussão consegue fortalecer: seu domínio sobre si mesmo. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Toda semana compartilhamos ensinamentos do estoicismo que ajudam milhares de pessoas a desenvolver equilíbrio emocional, disciplina e uma mente verdadeiramente forte. E fique até o final. O último ensinamento reúne todos os anteriores e mostra por que as pessoas mais respeitadas quase nunca sentem necessidade de responder tudo. Primeiro ensinamento: nem toda provocação merece sua energia. Imagine que alguém o insulta gratuitamente. Sua reação imediata talvez seja a responder. Afinal, ninguém gosta de ser desrespeitado. Mas os estoicos faziam uma pergunta diferente: essa resposta realmente melhorará a situação? Na maioria das vezes, a resposta é não. Ela apenas prolongará o conflito. Epicteto dizia que somos perturbados não pelos acontecimentos, mas pela forma como os interpretamos. Isso significa que uma ofensa só ganha poder quando permitimos que ela determine nossa reação. Pense em uma fogueira, ela só continua queimando enquanto recebe combustível. Discussões funcionam da mesma maneira. Quanto mais respostas impulsivas oferecemos, maior o incêndio emocional se torna. Mas quando alguém encontra serenidade onde esperava irritação, algo curioso acontece. O conflito perde força, porque muitas provocações dependem justamente da reação que esperam provocar. Sem reação impulsiva, grande parte do poder desaparece. Isso não significa aceitar injustiças, nem permanecer calado diante de situações graves. O estoicismo nunca defendeu a covardia, defendeu a sabedoria. Existe uma enorme diferença entre agir porque é necessário e reagir apenas porque o ego foi ferido. Quem aprende essa diferença deixa de desperdiçar energia com conflitos que nunca mereceram sua atenção. Vivemos em uma sociedade que costuma interpretar silêncio como fraqueza. Mas observe pessoas verdadeiramente seguras. Elas raramente precisam levantar a voz. Não interrompem constantemente os outros. Não discutem por qualquer motivo. Não sentem necessidade de vencer todas as conversas. Elas sabem que o valor de uma ideia não aumenta porque foi repetida muitas vezes, nem diminui porque alguém discordou.
Essa segurança nasce do domínio interior. Quem conhece seu próprio caráter não precisa defendê-lo a cada opinião contrária. É exatamente isso que fazia de Marco Aurélio um líder admirado. Mesmo ocupando a posição mais poderosa do Império Romano, ele entendia que responder impulsivamente era uma demonstração de fraqueza, não de autoridade. A verdadeira autoridade começa quando você governa a si mesmo. Segundo ensinamento: quem reage a tudo torna-se previsível. Existe um detalhe psicológico que poucas pessoas percebem. Quando você responde imediatamente a qualquer provocação, torna-se completamente previsível. Os outros descobrem exatamente como controlar seu humor. Basta criticá-lo, questioná-lo ou provocar seu orgulho. Em poucos segundos, conseguem determinar seu estado emocional. Essa é uma forma silenciosa de perder a liberdade. Os estoicos valorizavam profundamente a independência interior. Para eles, liberdade significava não permitir que qualquer pessoa tivesse acesso ao volante das suas emoções. Quando você escolhe cuidadosamente suas respostas, recupera esse controle. Você deixa de agir por impulso e passa a agir por escolha. Essa diferença muda tudo. Antes de responder qualquer crítica, hoje, faça uma pergunta simples. Estou respondendo porque isso realmente é necessário? Ou apenas porque meu ego quer ter a última palavra? Essa pequena pausa pode evitar inúmeros conflitos e preservar algo infinitamente mais valioso do que vencer uma discussão: sua paz. Se existe algo que incomoda profundamente uma pessoa manipuladora, não é uma resposta agressiva. É uma resposta que nunca chega. Muitas pessoas provocam não porque desejam compreender você. Provocam porque desejam controlar sua reação. Querem ver sua irritação, seu desespero, sua necessidade de justificar cada escolha. Quando conseguem isso, sentem que ainda possuem influência sobre suas emoções. Os estoicos compreendiam esse mecanismo com enorme clareza. Eles sabiam que quem governa a própria mente não entrega esse poder tão facilmente. Por isso, treinavam diariamente a capacidade de interromper o impulso antes que ele se transformasse em reação. É exatamente aí que nasce uma força que poucas pessoas conseguem desenvolver. Terceiro ensinamento: o silêncio revela quem está em paz consigo mesmo. Existe uma diferença enorme entre ficar calado por medo e permanecer em silêncio por escolha. O primeiro silêncio nasce da insegurança. O segundo nasce da confiança. Quando alguém está constantemente tentando provar que está certo, quase sempre existe uma necessidade oculta de validação. Mas quem conhece o próprio caráter não sente essa urgência. Sêneca ensinava que a opinião dos outros muda o tempo todo. Hoje, alguém o elogia. Amanhã, pode criticá-lo. Se sua paz depender dessas mudanças, você viverá emocionalmente instável. Por isso, o estoico aprende a construir uma identidade baseada em princípios, não em aplausos. Essa postura produz uma tranquilidade rara. Você deixa de responder para convencer. Passa a responder apenas quando existe um propósito verdadeiro. Pense em alguém que tenta justificar cada decisão da própria vida. Explica por que mudou de emprego, por que terminou um relacionamento, por que comprou determinada coisa, por que pensa de determinada maneira. Com o tempo, essa necessidade constante de explicação transmite uma impressão curiosa. Parece que a pessoa está pedindo autorização para viver. Agora imagine alguém que fala apenas o necessário, que toma decisões coerentes, que age com respeito, mas não sente necessidade de convencer todo mundo. Naturalmente, essa postura transmite mais segurança, não porque ela fala menos, mas porque demonstra confiança suficiente para não depender da aprovação permanente. Quarto ensinamento: quanto menos você reage, mais difícil Sergipe torna manipulá-lo. Uma pessoa impulsiva pode ser conduzida com facilidade. Basta descobrir quais situações despertam sua raiva, seu medo
ou seu orgulho. Depois disso, qualquer um consegue prever suas reações. Os estoicos chamavam isso de escravidão emocional, porque, nesse estado, suas emoções deixam de obedecer à razão. Passam a obedecer aos acontecimentos externos. Epicteto afirmava que ninguém pode fazê-lo sem sua participação interior. Essa ideia não significa ignorar o sofrimento. Significa reconhecer que existe um espaço entre o acontecimento e sua resposta. É nesse espaço que mora a liberdade. Quanto maior esse espaço, maior seu domínio sobre si mesmo. Imagine receber uma mensagem ofensiva. O impulso manda responder imediatamente. Mas você decide esperar 5 minutos, 1 hora, talvez um dia inteiro. Durante esse tempo, algo interessante acontece. A intensidade da emoção diminui. A razão recupera espaço. Aquilo que parecia urgente deixa de parecer tão importante. Muitas discussões terminariam antes mesmo de começar, se as pessoas aprendessem a fazer essa pequena pausa. Marco Aurélio escrevia frequentemente sobre a importância de observar os próprios pensamentos antes de agir. Ele sabia que a primeira reação quase nunca representa a melhor resposta. Quinto ensinamento: nem todo mundo merece acesso à sua energia. Vivemos em uma época em que qualquer pessoa pode emitir uma opinião sobre nossa vida. Basta uma publicação, uma fotografia ou um comentário. Em poucos minutos surgem elogios, críticas e julgamentos. Se você tentar responder todos, nunca terá paz. Os estoicos compreenderam muito antes da internet que nossa energia é limitada. E justamente por ser limitada, precisa ser administrada com sabedoria. Cada discussão desnecessária consome atenção. Cada conflito prolongado rouba tempo. Cada preocupação inútil ocupa espaço mental. Agora imagine investir essa mesma energia em algo diferente. Aprender uma nova habilidade, ler um bom livro, fortalecer sua saúde. Passar tempo com pessoas que realmente o respeitam. A diferença nos resultados, depois de alguns anos, seria enorme. Existe uma frase atribuída aos estoicos que resume bem essa ideia. Cuide daquilo que depende de você. Sua evolução depende. Seu caráter depende. Seus hábitos dependem. Sua disciplina depende. A opinião das outras pessoas, não. Quando compreendemos essa diferença, deixamos de desperdiçar energia tentando controlar o incontrolável e passamos a fortalecer aquilo que realmente pode transformar nossa vida. Talvez você tenha acreditado durante muito tempo que responder era sinal de força, mas, na realidade, responder por impulso costuma ser apenas uma demonstração de que outra pessoa conseguiu controlar seu estado emocional. A verdadeira força aparece quando você escolhe conscientemente suas batalhas, quando entende que algumas discussões não merecem sequer um minuto da sua atenção, quando percebe que preservar sua paz vale muito mais do que vencer um debate sem importância. Esse tipo de maturidade não surge de um dia para o outro. Ela é construída, uma escolha consciente, de cada vez. Da próxima vez que sentir vontade de responder imediatamente, experimente perguntar: essa resposta melhorará minha vida daqui a um mês? Na maioria das vezes, a resposta será negativa. E isso facilitará uma decisão muito mais inteligente. Guardar silêncio. Não por medo, mas porque sua tranquilidade vale mais do que alguns segundos de satisfação. As pessoas mais fortes não são aquelas que sempre têm uma resposta pronta. São aquelas que desenvolveram maturidade suficiente para reconhecer que nem toda provocação merece espaço dentro da própria mente. É exatamente essa capacidade que transforma o silêncio em uma das maiores demonstrações de poder. Existe um momento na jornada de amadurecimento em que você percebe uma verdade libertadora. Você não precisa participar de todas as discussões para ser ouvido. Não precisa justificar todas as escolhas para ser compreendido. E, principalmente, não precisa convencer todas as pessoas para viver em paz. Essa mudança parece pequena, mas transforma
completamente a maneira como você se posiciona diante do mundo. Os estoicos sabiam que a autoridade verdadeira nasce da coerência, não da quantidade de palavras. É por isso que pessoas realmente fortes costumam falar menos e demonstrar mais. Sexto ensinamento. Sua vida é o argumento mais forte. Muitas pessoas passam anos tentando construir uma boa imagem. Elas querem parecer inteligentes, parecer equilibradas, parecer bem-sucedidas, mas o tempo sempre revela a diferença entre aparência e essência. Sêneca dizia que o caráter não precisa ser anunciado. Ele se manifesta naturalmente nas atitudes. Imagine duas pessoas. A primeira fala constantemente sobre disciplina. A segunda simplesmente acorda cedo, cumpre suas responsabilidades e mantém seus compromissos. Qual delas inspira mais confiança? A resposta é evidente. O mesmo acontece em praticamente todas as áreas da vida. Você não precisa dizer que é honesto. Seus atos mostrarão isso. Não precisa repetir que é forte. Seu comportamento diante das dificuldades falará por você. Quando compreendemos essa verdade, diminuímos a necessidade de convencer e aumentamos o compromisso de viver aquilo que defendemos. Sétimo ensinamento. Quem domina o próprio ego fala apenas o necessário. Grande parte das discussões não nasce da busca pela verdade. Nasce do desejo de proteger o ego. Queremos mostrar que sabemos mais, que estamos certos, que ninguém pode nos contrariar. Mas os estoicos faziam exatamente o contrário. Eles desconfiavam do próprio orgulho. Sabiam que o ego costuma transformar pequenos desacordos em grandes conflitos. Por isso, aprendiam a ouvir mais, observar mais e refletir antes de responder. Essa postura não diminui ninguém. Ao contrário, ela amplia a capacidade de compreender diferentes perspectivas. E uma pessoa que compreende antes de reagir quase sempre toma decisões melhores. Existe um provérbio antigo que afirma: o sábio nem sempre diz tudo o que sabe, mas sempre sabe por que está falando. Essa ideia combina perfeitamente com o estoicismo. Falar apenas por falar costuma gerar ruído. Falar quando existe propósito produz clareza. Pense nas pessoas que mais marcaram sua vida. Provavelmente elas não eram aquelas que falavam sem parar. Eram aquelas cujas palavras tinham peso, porque surgiam no momento certo, com intenção, com serenidade, com responsabilidade. É exatamente isso que o silêncio ensina. Ele nos obriga a escolher melhor nossas palavras. Oitavo, o respeito aumenta quando sua autoestima não depende da aprovação. Existe um comportamento que transmite enorme insegurança, a necessidade constante de receber confirmação. Você explica uma decisão e imediatamente procura sinais de aprovação. Conta um projeto e espera elogios. Publica algo e mede seu valor pela reação das pessoas. Os estoicos enxergavam esse hábito como uma forma de dependência, porque sua tranquilidade passa a oscilar conforme a resposta do mundo. Agora imagine alguém que trabalha silenciosamente, que continua evoluindo, que não abandona seus princípios quando recebe críticas, que não se deslumbra quando recebe elogios. Naturalmente, essa pessoa transmite estabilidade. E estabilidade inspira respeito. Não porque tenta impressionar, mas porque demonstra segurança interior. Curiosamente, muitas vezes o reconhecimento aparece justamente quando deixamos de persegui-lo. Isso acontece porque pessoas emocionalmente equilibradas costumam despertar admiração espontânea. Elas não imploram atenção, não disputam protagonismo, não entram em competição o tempo todo. Simplesmente fazem o que precisa ser feito. Essa postura chama atenção porque se tornou rara. Vivemos em uma cultura onde quase todos querem ser vistos. Poucos querem realmente evoluir. Os estoicos escolheram a evolução. E essa escolha continua poderosa até hoje. Durante os próximos 7 dias,
Experimente uma prática simples. Antes de responder qualquer crítica, comentário ou provocação, faça uma pausa de alguns segundos. Respire profundamente. Pergunte a si mesmo: essa resposta nasce da razão ou do meu ego? Se perceber que é apenas uma tentativa de vencer uma discussão, escolha o silêncio. Se concluir que existe um propósito verdadeiro, responda com calma e respeito. Esse pequeno hábito pode transformar completamente sua maneira de lidar com conflitos. A maturidade não consiste em sempre ter uma resposta. Existe uma ideia muito difundida de que permanecer em silêncio significa perder. Mas observe as pessoas realmente maduras. Elas não respondem imediatamente a toda provocação. Não discutem para alimentar o próprio orgulho. Não sentem necessidade de vencer todas as conversas. Elas entendem que o silêncio, quando escolhido com consciência, não representa a ausência de coragem. Representa a presença de autocontrole. Isso não significa aceitar injustiças ou permitir abusos. Há momentos em que falar é necessário. Defender alguém é necessário. Denunciar uma injustiça é necessário. Estabelecer limites é necessário. O estoicismo nunca ensinou passividade. Ensinou discernimento. A questão não é falar ou calar. A questão é agir porque a razão orienta essa decisão, e não porque o impulso assumiu o controle. Muitas pessoas protegem cuidadosamente seu dinheiro, seu carro, sua casa, seu trabalho, mas deixam a própria paz completamente desprotegida. Basta uma crítica, um comentário, uma provocação, e toda tranquilidade desaparece. Os estoicos enxergavam a paz interior como um patrimônio muito mais valioso do que qualquer bem material, porque tudo pode ser perdido. Mas quem preserva uma mente equilibrada encontra forças para recomeçar. Quanto menos você reage, mais livre você se torna. Existe uma diferença importante entre ser livre e apenas acreditar que é livre. Se qualquer comentário muda seu humor, alguém controla suas emoções. Se qualquer crítica destrói sua autoestima, alguém controla sua paz. Se qualquer provocação determina seu comportamento, alguém controla suas escolhas. Agora imagine uma pessoa que escuta, observa, reflete e decide conscientemente como agir. Essa pessoa continua sendo influenciada pelos acontecimentos? Claro, todos somos. Mas ela não é dominada por eles. É exatamente essa liberdade que Epicteto descrevia, uma liberdade que nasce dentro da própria consciência. Talvez esta seja uma das maiores lições deste vídeo. Você não precisa responder tudo, não precisa convencer todo mundo, não precisa vencer cada discussão. Deixe que suas atitudes falem. Deixe que sua disciplina apareça nos seus hábitos. Deixe que sua serenidade apareça durante as dificuldades. Com o tempo, sua própria vida se tornará sua resposta mais poderosa. Essa resposta dificilmente poderá ser contestada. Quero propor um desafio simples. Durante a próxima semana, pratique o silêncio consciente. Sempre que surgir uma situação capaz de provocar uma reação impulsiva, pare por alguns segundos. Respire. Pergunte a si mesmo: essa resposta aproxima minha vida da pessoa que desejo ser? Se a resposta for não, talvez o silêncio seja sua melhor escolha. Você ficará surpreso ao perceber quantos conflitos simplesmente deixam de existir quando deixamos de alimentá-los. Se Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto pudessem deixar uma única mensagem para encerrar este vídeo, talvez fosse esta: não permita que qualquer pessoa tenha acesso ao governo da sua mente. Preserve sua razão, fortaleça seu caráter e escolha cuidadosamente as batalhas que realmente merecem sua energia. Essa é a essência do estoicismo. O verdadeiro poder não está em controlar os outros, está em controlar a si mesmo. Quem aprende essa lição deixa de desperdiçar energia tentando vencer discussões. Passa a investir essa energia em construir uma vida mais equilibrada, mais digna e mais serena. E essa é uma conquista que ninguém pode tirar. Se este vídeo fez sentido para você,
Deixe o seu like e inscreva-se no canal para continuar aprendendo como os ensinamentos do estoicismo podem fortalecer sua mente, proteger sua paz e transformar sua maneira de enfrentar os desafios da vida. Agora eu quero saber sua opinião. Escreva nos comentários a seguinte frase: meu silêncio é guiado pela sabedoria, não pelo medo. Esse pequeno compromisso pode marcar o início de uma nova forma de viver. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa descobrir que nem toda batalha merece ser travada e que a verdadeira força está em escolher, com inteligência, quando falar e quando permanecer em silêncio.